Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que os seus sonhos estão te deixando pobre. É isso mesmo. O que acontece? Eu vou falar sobre dois pontos importantes que atrapalham você a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos e te deixam mais pobre, que é a antecipação de sonhos e o merecimento. A antecipação de sonhos, ela está ligada justamente àquele momento em que você compra alguma coisa que ainda você não tem condição de arcar com aquilo, mas você compra porque é o seu sonho, você quer viver aquilo hoje, naquele momento, mas ainda não cabe no seu orçamento. E isso está envolvido em você comprar um carro, que você ainda não tem renda para pagar, em você fazer uma viagem internacional, que você vai usar o cartão de crédito e você ainda não tem condição de bancar aquilo, de arcar com aquilo. E isso acaba te atrapalhando de viver realmente a vida dos seus sonhos. Você não quer viver a vida dos seus sonhos tendo que deitar preocupado se você vai ter condição de pagar aquilo ou não, de você ter que pedir dinheiro emprestado para os outros depois para você conseguir arcar, de você ter que pegar empréstimo para você conseguir pagar aquilo. Então, muitas das vezes, quando você antecipa o sonho, isso acaba virando um pesadelo na sua vida. E isso está envolvido sempre em coisas que estão relacionadas com o meio social. A antecipação de sonhos está diretamente relacionada com a nossa impaciência, onde a gente não quer esperar ter condição, trabalhar, fazer o dinheiro necessário para viver aquilo. Então, está diretamente relacionado com a impaciência, com querer viver agora uma coisa que ainda não está no momento certo, não é o momento ideal para aquilo. E está relacionado com a pressão social. A gente vê na internet, tá todo mundo viajando, tá todo mundo fazendo uma viagem internacional, indo para Disney, indo para Maldivas, eu quero também. Só que você não tem condição de viver aquilo. E aí, pela pressão social, por você querer se sentir pertencente daquele ambiente, daquele meio, todo mundo tá falando que tá viajando, só você que não viaja, você acaba é, se endividando com cartão de crédito, pegando empréstimo para poder mostrar para as pessoas que você também tem condição de viver aquilo, quando na verdade não tem. E isso é aquilo que eu já mencionei, acaba te afastando, te deixando cada vez mais longe do seu objetivo. E tem também a questão do merecimento. Merecimento é aquele sentimento que, eu vou fazer isso aqui porque eu mereço, eu vou comprar isso aqui porque eu mereço. E muitas das vezes você pode até merecer, mas merecimento é diferente de mérito. O mérito, ele está relacionado quando você já trabalhou, já fez uma reserva, já tem renda, já conseguiu se estabelecer para você viver aquilo que você está desejando viver agora. Agora, só esse sentimento de merecimento, ele não vai fazer você pagar os boletos, ele não vai te ajudar a conseguir arcar com as dívidas que você está fazendo. E eu gosto também sempre de deixar claro que antecipação de sonho é diferente de ambição. Ambição é saudável. A gente tem sim que sonhar grande, a gente tem sim que desejar coisas melhores para a nossa vida, de fazer viagens, a gente tem que ter. Tem muita gente até que faz o mapa dos sonhos, acho super saudável isso, inclusive eu já fiz anteriormente, no passado. A gente tem sim que buscar alcançar coisas melhores, anotar o que a gente deseja, mas isso é diferente de você trazer para o agora uma coisa que ainda não dá. Você trazer para o agora uma coisa que ainda não faz sentido para você, para a renda que você tem hoje. Muita gente até fala assim, finge até ser. Se for nas atitudes, no seu comportamento, de você se comportar de uma maneira mais, né, centrada, com um comportamento que você deseja estabelecer para sua vida. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa alegre, quero ser uma pessoa amável, quero ser uma pessoa que todo mundo gosta de estar junto. É uma pessoa sociável, então eu tenho que me comportar para tal. Ser uma pessoa alegre, simpática, que cumprimenta as pessoas. Então, esse comportamento, tudo bem, eu finjo até ser. Agora, você fingir ter dinheiro, você fingir ter condição de alguma coisa que você não tem, isso não faz o menor sentido, porque é aquilo que eu mencionei, você vai estar adquirindo uma dívida para sua vida que você não vai conseguir pagar naquele momento e que pode virar uma bola de neve, virar uma dívida grande que vai acabar tirando o seu sono, né? Você vai acabar virando um pesadelo. E hoje em dia a gente vê isso acontecendo, sim, bastante no Instagram. As pessoas postam fotos de carros de luxo, casas de luxo, viagens, tudo isso acaba alimentando nas pessoas um sentimento de incapacidade, que elas
todo mundo consegue menos eu. Mas muitas das vezes a pessoa está justamente fazendo o que eu estou falando, antecipando o sonho, vivendo uma coisa que ainda não tem condição de viver naquela hora. Então tome muito cuidado com isso. Não se deixe levar pela pressão social, não se deixe levar pela impaciência de querer agora uma coisa que não faz sentido para você, e não se deixe levar por esse sentimento de merecimento. Porque todas essas coisas são perigosas e acabam te desviando do caminho que você quer estar. E uma coisa também, eu até anotei aqui alguns pontos, né, que é importante, sempre que você for tomar alguma decisão financeira, você sempre se perguntar, se fazer 3 perguntas. É isso que eu estou querendo fazer agora? Que eu estou querendo comprar, que eu estou querendo adquirir, essa viagem que eu estou querendo fazer, realmente está no momento? Não vai me atrapalhar? Não vai afetar o que eu estou buscando no meu futuro? Não vai ser uma dívida que eu vou adquirir que vai me prejudicar? Você pergunta e responda isso de forma sincera. Realmente faz sentido? Não, beleza, faz sentido. Aí a segunda pergunta que você tem que fazer, se a sua renda cair nesse momento, você vai conseguir arcar com isso, com essa dívida que você está adquirindo? Não vou sim, então beleza. E a terceira pergunta é se isso está te aproximando ou te afastando da vida que você realmente deseja viver. Porque todos nós temos que ter uma expectativa de onde a gente está querendo chegar. Você precisa saber o caminho, para onde você vai. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, antecipar os seus sonhos e buscar hoje por merecimento, uma coisa que ainda não cabe no seu orçamento, é um desvio. É algo que vai acabar bagunçando toda a sua vida. E a gente vê muito isso acontecendo, porque no Brasil o endividamento ele é altíssimo justamente por essa questão. Tem gente que nem tem cartão de crédito porque não consegue se controlar. Então são pontos muito perigosos. Infelizmente, né, a gente não é ensinado em relação a essa questão de educação financeira nas escolas. E é um princípio que a gente leva para a vida inteira. Você tem que saber lidar com o dinheiro. Porque se você não dominar o dinheiro, se você não controlar, se você se deixar levar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, você acaba realmente fazendo coisas que não faz o menor sentido, que não tem nenhum cabimento para a sua vida. Esses são pontos que você precisa ter atenção. Se perguntar, se questionar, buscar o autoconhecimento para trazer isso para a sua realidade. Se faz sentido agora ou não. E antes de terminar o vídeo, se você gostou, se fez sentido para você, encaminhe ele para mais alguém. E antes de terminar, eu quero listar 3 pontos para você fazer, de tarefa para você fazer agora, para você entender como é que está a sua situação financeira. O primeiro deles é você listar todos os seus gastos, tudo que você tem gastado esse mês, ver como é que tá. Soma tudo, os gastos fixos, né? Porque os variáveis às vezes tem algum aniversário, alguma coisa que acontece no mês, algum gasto que a gente tem esporádico, então esse não entra na conta, só os fixos. O que você tem de gasto fixo? Você vai fazer a conta disso, você vai somar tudo, ver qual foi o total. Depois que você fizer isso, você vai ver nos 3 últimos meses quanto você teve de rendimento, quanto que entrou para você de dinheiro e ficou com você. Se você é CLT, quanto que ficou para você de salário depois dos abatimentos dos impostos. Se você é empresário, quanto que veio para você de prolabore. Então você vai listar tudo e ver quanto que foi para você no mês de total em relação ao que você recebeu nos 3 últimos meses. E depois disso você pega quanto que você tem de gasto fixo e divide por essa média desses 3 meses que você recebeu, para você saber mais ou menos qual que é o valor. E nessa divisão de quanto você gastou por quanto de média que você recebeu desses últimos 3 meses for maior que 30%, você precisa reavaliar os seus custos. Porque o ideal é que seja até 30%. E 15% você reserve para você fazer investimentos, aplicações em renda fixa, porque é importante ter uma reserva, mas isso é um assunto para outro vídeo. E você precisa ter esse controle. Então, a gente precisa saber aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Qual é o seu nível de endividamento? Não, está tudo bem. Aí você consegue fazer um planejamento, porque é muito importante a gente ter metas, ter planejamento, saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, porque senão a gente não sai do lugar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, envie ele para mais alguém. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão de reserva também, que é extremamente importante, que muitas pessoas não fazem. E deixe nos comentários se você já antecipou algum sonho, se você já fez alguma coisa por merecimento e depois se arrependeu.